Bom dia a todos. Aconteceu algo aqui que aconteceu comigo no Supremo Tribunal Federal, quando eu fiz a defesa da abertura das igrejas com restrição, na DPF 811. Quando me chamaram, me disseram que eu tinha 20 minutos para falar. E aí foi reduzindo. Na hora, deputado, eu tinha 5. O nosso presidente aqui disse para mim que eu tinha 1 hora, depois 50 minutos, depois 45, ainda bem que ele parou no 40, né? Não foi no 5. Bom dia a todos, uma alegria, uma honra estar aqui nesse momento tão importante de instauração dessa frente parlamentar tão importante. Trago as saudações do meu presidente de honra, do presidente de honra do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, Dr. Ives Gandra da Silva Martins, e também do presidente do nosso conselho, reverendo Dr. Davi Charles Gomes. Em nome da vereadora Thaís, eu cumprimento todas as mulheres, e em nome do nosso presidente, cumprimento então os homens. Dizer que a liberdade religiosa é mais importante ou melhor que a liberdade econômica ou que outras liberdades não é verdade. As liberdades se complementam e todas elas formam a harmonia fundamental para que tenhamos um Estado democrático de direito. Então não existe uma hierarquia. Existe um reconhecimento, um respeito para aquela que deu o pontapé ao sistema de liberdades como nós conhecemos hoje. Bom, sabemos então por que é a mãe das liberdades. E o objeto da liberdade religiosa é a religião. Então nós protegemos, quando falamos de liberdade religiosa, a proteção é a religião. E será que a religião é importante? No final do século XIX, início do século XX, diziam que ela deixaria de ser importante. O próprio Friedrich Schmidt dizia que Deus estava morto. Mas nós vemos um processo totalmente distinto. A Pew Research, importante instituto de pesquisa, o vereador Thiago, que está mexendo no WhatsApp, ao invés de me ouvir. Estava sem áudio, agora está com áudio. Estou mexendo porque ele é meu amigo pessoal, então tem essa intimidade. Ela está com áudio. Avisa o Jean do áudio aí que está sendo. Então, tá bom. Esse instituto importante da Califórnia, em 2009, publicou uma pesquisa sobre o futuro da religião até 2050 e concluiu que o crescimento de 30% da religiosidade das pessoas, além do crescimento vegetativo da população. Então, a população naturalmente cresce e, além desse crescimento, 30% nas duas principais, maiores religiões do mundo, que é o cristianismo e o islamismo. Enquanto que aquelas pessoas que não são religiosas, e não é que ateus, aquelas pessoas que não confessam uma religião, decaiu de 16% para 13% nessa pesquisa. Então, isso é um fato social, a importância da liberdade, da religião. E, de novo, se nós olharmos pelo retrovisor da história, sempre a religião foi importante. Nos períodos pré-civilizatórios, as sociedades agrícolas, de caçadores, coletoras, tinham os seus atos de colher, de caçar, como sagrados. As primeiras grandes civilizações, os egípcios, os persas, os babilônicos, tinham a sua ordem política fundada na mediação entre o imperador, o faraó e o próprio cosmos. Os hebreus não eram diferentes. Os hebreus têm a sua ordem social e política assentada nas leis sinaíticas que foram entregues por Deus a Moisés. A própria ordem das grandes civilizações eram estabelecidas a partir da religiosidade. A mesma coisa os gregos, a mesma coisa o Império Romano. E eu não quero aqui ficar na história, até porque agora o Thiago tirou um pouco do meu tempo, mas o fato é
que Dawson dizia o seguinte: a totalidade da vida social de um povo se encontra intimamente ligada à sua religião. Dawson e Feiglin dizem que a pedra angular dos sistemas políticos da história é a religião. Poderíamos falar da Renascença Carolíngia, da Alta e da Baixa Idade Média, da Reforma Protestante, de tantos outros momentos históricos em que demonstram que a religião é inexorável à vida humana. Em algum momento, mesmo a pessoa que é ateu, em algum momento ela pensou na religião ao longo da sua caminhada. Mas então, falamos de religião. Entendemos que ela é importante. Mas o que é religião? O que é religião para você? Você pode me dar uma resposta teológica, uma resposta antropológica, sociológica, mas precisamos aqui ter uma resposta jurídica, porque, afinal de contas, o âmbito de proteção da liberdade religiosa é a religião. É a pessoa religiosa. Então, nós precisamos saber o que é religião do seu ponto de vista jurídico. E, para isso, os experts do mundo se debruçaram a estudar, ao longo de décadas, o que seria a religião do seu ponto de vista jurídico. Veja como esse ambiente é pantanoso. O que é religião? Para mim, pode ser diferente do que é religião para você. Mas os juristas, os pesquisadores, entenderam que religião é a soma de 3 elementos. E aí se criou o conceito jurídico substancial objetivo de religião. Para que o operador do direito garanta o direito à liberdade religiosa, aquele grupo de pessoas ou aquela pessoa tem que estar presente em um ambiente que tenha 3 elementos. Quais sejam? Divindade, moralidade e culto. Divindade é a relação da pessoa religiosa com Deus, com deuses ou com algo transcendental. Moralidade diz respeito àqueles valores que a sua religião possui, muitas vezes vertidos em um livro sagrado ou de forma oral, mas é importante que tenha um conjunto ético e que culmina em um culto. E um culto, o que é culto? Culto, para nós juristas, culto é o ápice da relação que essa pessoa tem com a divindade a partir dos seus valores. O culto pode ser individual, pode ser coletivo, pode ser público, pode ser privado, tanto faz. A importância é que tenha esse ato de, agora trazendo para uma linguagem religiosa, de adoração. Então, eu adoro a uma divindade a partir de certos valores. A sua religião tem isso, então ela é religião. Isso é importante, porque aqui nós temos o recorte do que, afinal de contas, a liberdade religiosa protege. Sabemos o que é religião, sabemos a importância dela, mas sabemos o que é liberdade religiosa? Será que sabemos? Aqui nós precisamos trazer uma definição muito importante e muito comum na melhor doutrina sobre o tema, mas infelizmente incomum no Brasil, que é a diferença ou a distinção da liberdade religiosa e da liberdade de crença. São 2 direitos humanos, são 2 direitos fundamentais distintos. A liberdade de crença é uma coisa, a liberdade religiosa é outra. Isso é importante, vocês vão entender por quê. A liberdade de crença, ela protege o fórum interno da pessoa. É um plexo de direitos. É um cluster right. Ela protege aquilo que eu creio. Ela é anterior à liberdade religiosa. A liberdade de crença se manifesta nos direitos que nós temos de ter uma religião, de deixar de ter essa religião, ou de mudar de religião, ou, como a maioria dos cientistas
entendem de não ter uma religião. Então, não ter uma religião também estaria protegido sobre essa liberdade de crença por ser do fórum interno. Outros dizem que é liberdade de consciência. Tanto faz. É importante entender que a liberdade de crença é esse plexo de direitos. De ter, de não ter e de mudar de uma crença. É o fórum interno. É o que compete a mim. E essa liberdade religiosa, essa liberdade de crença, no dizer de um grande cientista, Isaiah Berlin, ela tem uma característica negativa, isto é, não podem interferir no que eu creio e criar obstáculos para o que eu creio, e uma dimensão positiva, isto é, o Estado precisa criar condições mínimas para que eu possa crer. Como assim? Eu sempre dou um exemplo, que é o exemplo das ruas, né? A gente gosta de falar que tem o direito de ir e vir. Então, o conceito negativo é ninguém pode impedir eu de ir e vir. E o positivo é o Estado tem que criar estradas, deputado. O Estado tem que prover segurança. O que adianta, deputado, ter o direito de ir e vir se não tiver nenhuma estrada e não tiver segurança? Nada. Então é necessário que se tenha condições para ir e vir. É necessário que se tenha condições para ter uma crença. E aí, não basta ter uma crença. Quando eu tenho uma crença, o que eu quero fazer, pastores, que estão aqui, líderes religiosos? Eu quero exercer essa crença. E exercer a crença não só no espaço privado, mas no espaço público. É o que nós chamamos de action, que é um outro plexo de direitos, que é o da liberdade religiosa. É o direito que eu tenho de externalizar ou exercer a minha crença. Eu creio, logo eu vivo conforme eu creio. Eu estive num evento em 2019, representando o Brasil, em Utah. Lá eu palestrei sobre a universidade colaborativa. E antes de mim palestrou um justice, um ministro, digamos assim, da Suprema Corte do Afeganistão. Para quem não sabe, o Afeganistão é o segundo país com mais perseguição religiosa do mundo. E ele estava falando que tinha liberdade religiosa lá. Estava falando em árabe. O meu árabe não é fluente. E aí a tradução era em inglês. E o cara falava, o tradutor Religious Freedom, liberdade religiosa. Terminou de falar, eu fui lá e perguntei, né? Como assim? Como assim, tchê? Liberdade religiosa? Você sempre traduziu tchê lá. Mas quer ser, Aí o cidadão disse, não é liberdade, eu não estou falando de liberdade religiosa. O tradutor se viu mal, né? Eu estou falando de liberdade de crença. No Afeganistão, qualquer um pode ter a crença que quiser. E eu disse, Vero, tá certo. Mas exercer a crença é outra coisa. Exercer é só para quem é muçulmano. Entendeu? Então aqui fica claro, demonstrada a distinção entre liberdade de crença e liberdade religiosa. E na paleta de cores da liberdade religiosa, nós temos diversos direitos. A liberdade de expressão da fé, a liberdade de defesa da fé. E aqui é importante, tá, gente? Porque é natural no mercado de crenças existir uma hierarquização das crenças. Por quê? Porque é natural da retórica e do discurso. Para que eu prove o meu ponto, naturalmente eu vou dizer que o meu ponto é melhor que o seu. Então isso é natural do discurso. Acaba sendo também do discurso religioso. Isso não é intolerância. Isso é central do discurso. Tira isso, acaba o discurso. Da objeção de consciência, da liberdade de proselitismo, que é outra liberdade central. Como é que eu tiro o proselitismo? Você não pode falar, tentar converter prosélitos. Não pode fazer isso. Tá. Então, em 3 gerações, a tua religião deixa de existir. Ela morre. Em 3 gerações. Por quê? Porque você não pode mais buscar prosélitos. Você vai fazer isso com quem? Só com o teu filho. O teu filho pode dizer o seguinte: eu não quero essa religião. O que vai acontecer?
na segunda geração, aquela família já não tem mais aquela religião na segunda geração. Mas digamos que o filho queira, vai para a terceira geração, Tiago. O neto diz, eu não quero. Essa religião termina. Você quer matar uma religião? Quer? Tira o direito de proselitismo dela. Isso. Então, qual é o plano para exterminar uma religião? Tire a liberdade de proselitismo. Claro, o discurso tem que ser urbano, tem que ser tolerante. Não estou falando aqui de loucuras, de agressividade. Estou falando de buscar provérbios. E a liberdade de ensino, ou seja, eu preciso aprender sobre a minha religião, porque eu não nasço sabendo. Então, eu sou membro do Sechenoe. O que é Sechenoe? Alguém tem que ensinar para mim. Então é central. Tá? A liberdade de culto, que é o ápice, como eu já falei para vocês. A assistência religiosa, veja como a liberdade religiosa é importante para os segregados da sociedade, quer por doença, quer por prisão, a religião tem que chegar lá. E a liberdade de organização religiosa. Então, gente, aqui eu falei para vocês sobre liberdade de crença, liberdade religiosa e a dimensão subjetiva dessas liberdades. O que é subjetiva? Eu tenho direito. Eu tenho. Os juros americanos, I have. Eu tenho. Direito subjetivo. Mas existe uma dimensão que é esquecida, infelizmente, no Brasil. Que é a dimensão objetiva das liberdades. Qual é essa dimensão? A liberdade religiosa, ela é muito mais que um direito que você tem. Ela é estruturante da comunidade política. Ela reforça e protege a individualidade das pessoas. Isso gera o quê? Cidadania. Nós gostamos de falar de cidadania. Porque a cidadania protege a religião. Tem um doutrinador espanhol, Martínez Blanco, que diz que a liberdade religiosa é uma das principais características do Estado democrático, plural e inclusivo, visto que é a liberdade religiosa que reconhece e protege a diversidade religiosa existente no país e o consequente pluralismo de ideias. Você quer uma democracia? Dê liberdade religiosa para o seu povo. Porque nós teremos na arena pública, no panteão da discussão de ideias, diversas cosmovisões. Diversas formas de entender a vida. E isso é democracia. Democracia não é calar quem pensa diferente de você. Democracia é ouvir quem pensa diferente de você e tentar convencê-lo de que está errado. Já diria John Stuart Mill, no livro Sobre a Liberdade, se tem 1000 pessoas com uma opinião e uma com outra, escute essa uma. Vai ser mais um motivo para você entender que você está certo, ou quem sabe, que os 1000 estavam errados. Isso é democracia. Faça uma pesquisa empírica. Veja as democracias do mundo. Como está a liberdade religiosa lá. E veja nos totalitarismos, nos países totalitários que têm liberdade religiosa. É simples. Não precisa de doutorado para isso. Precisa ter dedos e digitar um teclado no Google e você verá. Mas, entrando agora no assunto, liberdade religiosa, como eu falei, precisa de um ambiente. E qual é esse ambiente para que ela possa florescer, para que ela possa ser respeitada? Muitos falam de Estado laico, muitos falam de teocracia. O que, afinal de contas, é isso? É a relação que o Estado tem com o fenômeno religioso. É isso. Não existe um Estado laico. Existem vários Estados laicos. E não existe só Estado laico. Existem sim teocracias, Estados confessionais, Estados seculares. Então, Estado laico e teocracia, etc., são formas pelas quais, na comunidade política, existe uma relação entre a unidade política, a unidade de poder, com o poder religioso, com o fenômeno da religião. Como esses poderes se relacionam? A partir
desta investigação, você entenderá se está diante de uma teocracia, de um Estado confessional, de um Estado laico e assim por diante. O que é teocracia, por exemplo? Teocracia é uma dessas formas de relação que existem em muitos países. Teocracia, como diria José Afonso da Silva, é a confusão entre o poder político e o poder religioso, entre a religião e a política, a religião e o direito. Um exemplo: Afeganistão. No Afeganistão, a Sharia é a lei civil e a Sharia é uma lei religiosa. Então existe uma mistura. A partir do Afeganistão, nós podemos visualizar diversos outros exemplos. E Estado confessional? Estado confessional implica dizer que o Estado escolhe, elege uma religião. E a partir dessa religião se projeta na sociedade. Um exemplo de um país bem pequenininho chama-se Liechtenstein. É um Estado confessional católico. Outro exemplo é a Dinamarca. É um Estado confessional luterano. Bom. Então, são exemplos de Estados confessionais. Tem liberdade religiosa neles? Pode ser que sim, pode ser que não. No Estado teocrático é mais difícil de ter liberdade religiosa. No Estado confessional é possível que tenha. E aí nós temos um terceiro modelo, que é o modelo da laicidade, que é a separação de igreja e Estado. E aí, gente, é comum, é senso comum, dizer que a laicidade nasceu na França e na Revolução Francesa. Mentira. Não é verdade. O Estado laico não nasceu na Revolução Francesa. Se alguém acreditava nisso, desculpe. Mas isso não é verdade. O que nasce na França é outra coisa. O que nasce na França é o expurgo da religião do espaço público. A Revolução Francesa, que tem a sua importância histórica, especialmente universalizar as ideias de cidadania e de liberdade, ela não criou isso. Lutero já falava de cidadania 250 anos antes. Mas a Revolução Francesa universaliza isso para quebrar os três estamentos da época: nobreza, clero e burguesia. Mas nessa ânsia de quebrar os estamentos, persegue a religião. 200 padres morrem guilhotinados na Bastilha, igrejas católicas são queimadas, outras são invadidas. Cria-se uma religião secular, que é a Igreja Constitucional da França, que inclusive tem um templo aqui em Porto Alegre, na Avenida João Pessoa, Igreja Positivista. Então cria-se uma religião secular, uma religião positivista, e se expurga a transcendência do espaço público. Foi isso que a Revolução Francesa fez. Alexis de Tocqueville, que é alguém que viveu lá na época, então é fonte primária. Eu não estou praticando anacronismo aqui, eu estou falando de alguém que viveu na época. Diz o seguinte, abre aspas, uma das primeiras iniciativas da Revolução Francesa foi atacar a igreja. E entre as paixões que nasceram dessa revolução, a primeira que se acendeu e a última que se extinguiu foi a paixão irreligiosa. Isto é, não se tratava de indiferença, mas de perseguição. Não bastaria destronar os monarcas. O corte deveria ser mais profundo, na direção de desmantelar as estruturas existentes, especialmente as institucionais. O laicismo seria a verdade libertadora e não mais a teologia da igreja. Então, isso que nasce na França, o que nós chamamos de laicismo. No laicismo nós temos a liberdade de crença, nós temos o famoso
Ô, tchê, vai rezar em casa. Reze em casa. E será isso. Isso é o que é praticado na França hoje. A religião é importante? Pode ser para ti. Para a comunidade política e para a sociedade não é. Então é expurgo da religião. A religião fica no seu fórum interno. A religião tem fórum interno? Óbvio que tem. Mas esse fórum interno se desdobra na sociedade. Teve uma prova? Qual é a maior cidade do Brasil? Alguém diz aí? São Paulo. Opa, São. Que tem a bandeira do Brasil, ó. Com licença. O que é isso aqui? É uma cruz. A bandeira do Brasil tem uma cruz. Isso é a demonstração final da importância da religião para o Brasil. É uma cruz. Podia ser qualquer outro símbolo religioso. É uma cruz porque nós somos descobertos por católicos. E o processo histórico brasileiro todo passou dentro do cristianismo, especialmente de vertente católica. Podia ser outro símbolo. Fato é fato. Tem gente. Então, o que o movimento laicista faz? Tira a cruz. Arranca o passado. Tanto é que a Declaração Francesa tem algumas imagens do documento da Declaração de Direitos Universal, né? A Declaração Francesa. Ano zero. Tá? Ano zero. Vocês deram um Google, ano zero. Por quê? Porque a partir daqui. Passado. Expurga. Isso é laicismo. É muito mais, gente, do que uma relação. É um movimento. No Estado laico, não existe um movimento. Existe uma separação. No laicismo, existe um movimento no sentido de empurrar tudo que é religioso do espaço público. Existe uma ação, é ativo. No Estado laico não é assim. Quer ver exemplo? França. Constituição Francesa de 58. Fala em um artigo sobre liberdade religiosa. Um artigo. E ainda junto com outras liberdades. Em 1989, o Conselho de Estado da França, Diretiva 346893, proibiu o uso de símbolos religiosos e véu nas escolas. 20 anos depois, o Ministério da Educação lança a famosa Carta de Laicidade. E no artigo 14 dessa carta, que está em vigor, diz o seguinte: nos estabelecimentos escolares públicos, as regras de vida dos diferentes espaços da escola devem respeitar a laicidade. O porte de símbolos ou vestimentas pelas quais os alunos manifestem uma pertença religiosa está proibida. E tem muitas outras leis. A lei do véu islâmico, que proíbe qualquer vestuário islâmico no espaço público, entre outras coisas. Então, o Estado laico não nasce na França. O Estado laico nasce, do seu ponto de vista moderno, porque distinção de poderes é falado desde antes de Cristo. Sócrates morreu por causa disso. Jesus falava, dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. O Papa Gerásio I, na carta Tua Sunti, ano 497 depois de Cristo, já fala em distinção dos laicos. Então, distinção é coisa antiga. Mas pensando em Estado laico com a nossa cabeça, nasce na aventura, na grande aventura, Samuel, na grande aventura dos ingleses fugindo da perseguição religiosa lá na Inglaterra, os puritanos que embarcam num navio chamado Mayflower e desembarcam em Cape Cod, Plymouth, e ali nasce, na Nova Inglaterra, ali está o germe da laicidade mundial. 1620. 1620. O primeiro, muito antes da Revolução Francesa.
O primeiro documento, os caras chegam lá, dentro do barco. E agora? E agora, Tchê? O que nós fazemos aqui? Vamos construir um documento que preserve a liberdade religiosa. O nome desse documento é Mayflower Compact. Eu tive o prazer de estar lá, entrar na réplica desse navio em Plymouth, e está lá o documento na cidade. É o primeiro documento próprio constitucional dos Estados Unidos que fala o quê? Liberdade religiosa. E liberdade para todos. Porque a liberdade religiosa, se não é para todos, é para ninguém. É para ninguém. 10 anos depois, um ex-pastor anglicano chamado Roger Williams também foge da Inglaterra, cabeça prêmio, para em Plymouth, vai para Rhode Island, e lá em Rhode Island ele escreve a Constituição de Rhode Island, e é a primeira Constituição da história que tem a liberdade religiosa sobre isso. 1646. Só uns 130 anos antes da Revolução. Inclusive, puxando lenha do meu saco, eu sou batista, um pastor batista, que cria a primeira igreja batista nos Estados Unidos. Grave esse nome, Roger Williams. E aí, gente, depois, no contexto de revolução, de libertação da Nova Inglaterra, a Inglaterra, nós temos a Declaração de Direitos da Virgínia, maio de 1776, falando de que, artigo 12, liberdade religiosa. Depois, nós temos a declaração, um mês depois, nós temos a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que diz o seguinte: considerando essas verdades como auto-evidentes, que todos os homens são criados iguais, são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que são estes: a vida, a liberdade e a busca da felicidade. E aí nasce, então, o Estado laico moderno. Só que, gente, esse é o Estado laico americano. Como eu disse para vocês, a vida é dinâmica. Os povos são diferentes. Nós estamos falando de relação igreja-Estado. Então, relação exige dinâmica. A relação que eu tenho com um é diferente da relação que eu tenho com o outro. Então, é um conceito que não é estanque. É um conceito que bebe das fontes de cada local onde está estabelecido. Para que nós possamos identificar uma laicidade, nós precisamos ter em mente quais são as características de ser laico. E nós já sabemos que uma característica é não expurgo da religião. Isso é movimento, isso é ideologia, isso é laicismo. Então, a primeira característica de um Estado laico é a separação igreja-Estado. Separação implica em conceito negativo de liberdade, que eu falei antes. Não interferência. Não interfira na minha vida. Não crie obstáculos. É de parte a parte. A segunda característica é liberdade. Eu tenho que ter liberdade para exercer a minha crença. Então, o Estado laico tem separação das coisas da fé, das coisas do Estado, e liberdade para as pessoas religiosas. Temos ainda uma terceira característica, que não é comum a todos, que é a benevolência. Ou seja, o Estado olha para a religião, o fenômeno da religião. Isso é importante. É importante para as pessoas. Isso é importante para as pessoas pelo papel do Estado. Primeiro papel do Estado. O primeiro papel do Estado é promover a segurança. E qual o objetivo do Estado? Do mínimo ao máximo, pelo menos deveria ser, o bem comum dos seus jurisdicionários. Então, se eu quero o bem comum, Tiago, e a religião é importante, eu tenho um olhar bom para a religião, não de expurgo. É importante você ter comida? É importante ter roupa? É importante ter religião? É. O Paraguai, por exemplo, é um estado que olha de forma benevolente a religião. E a outra característica é a característica da colaboração. Ou seja, já que é importante, eu tenho que ter políticas públicas de colaboração.
Eu tenho que, de alguma forma, criar condições mínimas para que as pessoas possam exercer a sua religiosidade. Isso é mais velho que andar para trás. Isaiah Berlin, há mais de 100 anos, já dizia isso, dimensão positiva da liberdade. E aí nós temos, eu falei dos Estados Unidos, que é uma laicidade simplícita, uma laicidade tradicional, que tem as características da separação e da liberdade. E nós temos uma laicidade cooperativa, que tem 4 características: separação, liberdade, benevolência e colaboração. Quais são os países? Itália. A Itália tem uma laicidade de 3 níveis. Um acordo com a Igreja Católica, chamado Vila Madama. Qual é que é o padre que nós temos aqui? Tinha um representante da Igreja Católica, né? Ah, tá, não é. Então, mas o senhor sabe o que eu estou Elton Bozeto, representante da Igreja. Então, o senhor sabe o que eu estou dizendo, né? Existe um acordo da Itália, da República Italiana com a Santa Sé, chamado Vila Madama, que é uma forma nesse acordo está como a Itália se relaciona com a Igreja Católica. Existe uma segunda forma de relação que chama-se in tese, que é como a República se relaciona com grandes religiões. E existe uma terceira forma, que são as religiões minoritárias, de como a Itália se relaciona com essas religiões minoritárias. Outro exemplo é Portugal, que também tem uma relação cooperativa com as religiões, que pelo menos tem 30 anos em solo português, né? Como, por exemplo, você tem a restituição de IVA. Né? Se tiver 30 anos, 60 anos de fundação e 30 anos em solo português. Mas veja, eu falei para vocês que existem distinções. Né? A Itália trata melhor os católicos do que os batistas e muito melhor do que o Testemunho de Jeová. É um fato. São 3 níveis lá. E é a forma que eles escolheram. Nós temos que respeitar o estado profissional dos outros. Mas como é que é o nosso? O nosso tem uma característica que nos faz único e que muito me orgulha. É a igual consideração. Não importa se você é a religião da cruz, ou se você está no fechamento, ou se você é espírita. Isso não é relevante para o Estado. O que é relevante para o Estado é a proteção daquilo que você acredita. Isso é relevante para o Estado brasileiro. E essa característica chama-se igual consideração. Acontece na prática? Pode ser que não. E esse pode ser que não é por culpa nossa. Por isso que está sendo criada essa frente parlamentar. Para que aconteça na prática o que está na lei e na Constituição. Igual consideração. Nós encontramos na Constituição brasileira a separação e a liberdade. Artigo 19, inciso 1, diz assim: é vedado à União, Estado, Distrito Federal e Município estabelecer cultos, então não é teocracia, subvencionados, então não é teocracia, embaraçar-lhes, então não é racismo. E veja, a Constituição não disse impedir. A Constituição disse exatamente o que o laicismo faz. Não pode embaraçar. Embaraçar é criar obstáculos, é dificultar, é exigir um alvará municipal. É importante ter alvará municipal? É importante, mas não é condição sine qua non. Isso é embaraçar. Se eu estou na beira do rio, 5 pessoas, numa área verde, numa área que não tem como ter matrícula, que não tem como ter alvará, o Estado vai dizer, não, você não pode ter uma igreja aí, uma organização religiosa, você não pode ter um terreiro aí, mas eu não tenho dinheiro para ter em outro lugar, azar o que é. Ou tem aqui, ó, na Zona Nobre, ou não sei o quê, ou não tenha. Isso acontece na Bélgica. Nem na Suíça acontece isso. Eu estou indo na Suíça agora. Mas acontece na Bélgica. Como é que pode acontecer no Brasil? A Constituição está dizendo, não pode embaraçar. Embaraçar o quê? A Constituição diz, é literal, o funcionamento do quê?
dos cultos e das igrejas. Está escrito na Constituição, gente. Que benevolência? Quer ver benevolência no texto constitucional? O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Ou seja, o Estado Constitucional brasileiro está reconhecendo a importância da religião e está dizendo que tem que ter ensino da religião na escola pública. Ah, mas os pais são ateus. É facultativo. O Estado é laico. Mas a religião é importante. Quer ver outro símbolo de benevolência? No pavilhão nacional. Reconhecimento de importância. Quando o estrangeiro vem para a cidade mais famosa do Brasil, depois de Gramado, óbvio, que é o Rio de Janeiro, o que ele encontra? Um Cristo de braços abertos. Benevolência. E por fim, a colaboração. O serviço militar é obrigatório, mas você pode excusar se for religioso. No serviço militar, gente, a gente não dá, às vezes a gente esquece ou não pensa muito na importância dele. Uma nação sem força militar não é uma nação. Por quê? Porque pode ser invadida a qualquer momento, pode ser brigada a qualquer momento. Força militar é importante. O Estado abre mão se você é religioso. Outro exemplo de colaboração é a imunidade tributária. Que muitos falam que ofende o Estado laico. Na verdade, a imunidade tributária ratifica uma laicidade colaborativa. Por quê? Porque o Estado diz o seguinte: olha, eu não entendo nada de religião. Eu sou laico. Como é que eu vou cobrar imposto da religião? Se eu sei que a religião é importante. Então, se eu sei que a religião é importante, eu deixo a religião, o fenômeno religioso acontecer, sem impor a mão pesada dos impostos. Que imposto é imposição. Eu nem estou falando aqui de trabalho social que as igrejas fazem, porque isso é secundário. O objetivo principal de uma organização religiosa é a transcendência, não é o trabalho social. O trabalho social a organização religiosa faz porque ela acredita no florescimento humano e sabe que o ser humano também é corpo. Mas não é o principal objetivo. O objetivo da transcendência é o além vida. De qualquer religião. E o que o Estado entende de além vida? Esses dias eu vi alguém dizendo assim: ah, você não pode falar inferno, vai para a justiça. Como assim? A justiça vai dizer o que é inferno? A justiça vai dizer, bom, o inferno ele é quente, tem uma temperatura, pastor, de tantos graus, tem tais e tais instrumentos de tortura, ele está em tal lugar, está aqui o GPS, a localização dele. Hoje a justiça pode dizer, não, o inferno é um lugar bom. Tem um calorzinho, dá para tomar uma cervejinha lá. Como é que a justiça vai concentrar? Para que você diga que eu não posso falar de inferno, a justiça vai ter que dizer o que é inferno. O Estado laico vai ter que dizer o que é inferno. E aí nós estamos numa teocracia, gente. Entendeu? Então, é separação. Primeira coisa, primeiro princípio do Estado laico: separação. Separa. Quem fala sobre inferno, sobre céu, sobre Exu, sobre Ogum, sobre cirurgia pelo espaço, sobre transfusão de sangue e tal, são os religiosos. Sobre pecado do sangue, são os religiosos, não somos nós. Quanto Estado. Não somos nós enquanto Estado. Somos nós enquanto religiosos. Tá? Então, a laicidade brasileira se caracteriza não só pela colaboração, porque a colaboração tem na Itália, tem na Espanha, vereador, tem em Portugal, tem na Alemanha. Mais uma colaboração para todos. Na Alemanha existe o Kirchensteuer. O que é o Kirchensteuer? Se eu falei o alemão correto. É a cobrança do imposto religioso. Então, a igreja luterana na Alemanha define um percentual, o Estado cobra esse percentual do que o alemão ganha e dá para a igreja luterana. Que maravilha! E para a católica também. Católica e outras igrejas.
Isso é na Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha reconhece a importância da religião. Está na Constituição de Weimar. A lei fundamental de Bonn remete aos artigos da Constituição de Weimar. Mas tem um problema na Alemanha, gravíssimo, que essa que história para alguns. Só para os bonitos, segundo eles. Bonitos são todos, porque todos têm o direito à religião. Por que o Cristo História não é para todos? No Brasil não tem Cristo História, mas no Brasil tem liberdade para todos. Todos nós construímos esse Brasil. Então, encaminhando para o final, a laicidade brasileira, gente, é única, porque ela consegue, formal e materialmente, atingir os 5 elementos de uma laicidade colaborativa: separação, liberdade, colaboração, benevolência e igual consideração. Eu até escrevi isso aqui porque ficou tão bonito, eu vou meio que ler para vocês. Tá? Na era da superficialidade e da urgência por respostas rápidas, e aí tem poucos caracteres, eu escrevo na Gazeta do Povo, sei como é difícil. Escrevo também no Deixaveiro Luterano, Pastor Nilo, 2.500 caracteres. Como que eu vou falar em 2.500 caracteres? Talvez pareça não ser uma contribuição que nós temos dessa laicidade. Porém, gente, somente em bases sólidas que nós podemos ter um ambiente seguro. Somente com bases sólidas. A fé religiosa tem um especial espaço na Constituição brasileira. E é fundamental para que o ser humano possa se ver como digno, para que possa ter dignidade, ele possa responder ao impulso natural que ele tem à adoração. Esse impulso pode ser contido e racionalmente respondido, até mesmo com a negação da existência da dimensão espiritual, ou pode ser a resposta de uma transcendência revelada, assumida a partir de diversas manifestações e experiências humanas. O fato é que essa situação profunda e existencial transborda as relações, transborda para as relações sociais e políticas. A partir desse momento, seja qual for a crença pessoal, as relações sociais estarão envolvidas por um conjunto de valores que formam o Brasil que nós temos. E é nesse ambiente que o instrumento da sociedade política para a promoção do bem comum, chamado Estado, decide ter um relacionamento benevolente, separado, colaborativo e igual e livre com todas as fés religiosas que existem no Brasil. É nesse momento que entendemos estar o Brasil. É nesse momento que entendemos estar o Brasil, mostrando sua naturalidade naquilo que, mesmo não aparente, permite que tenhamos esperança de que as gerações vindouras podem utilizar como grande ativo em direção à busca da felicidade. A laicidade brasileira é uma contribuição espontânea da solidariedade humana como um valor universal. Que sejam os valores do amor ao próximo, da amizade e de um ambiente virtuoso que possamos cultivar nesta e nas futuras gerações, como uma declaração pela paz, como uma declaração pelo bem. E que esta frente parlamentar seja um instrumento de promoção do bem comum em uma sociedade tão polarizada, tão complicada que nós vivemos hoje. Paz, já diria um poeta, não é estar numa rede, na praia, curtindo o sol. Paz é estar num ninho, numa estrondosa figueira, mas à beira de uma grande cachoeira com o furor das águas, mas sabendo que tem o furor das águas, mas esse braço da figueira é forte e eu não vou cair nesse ninho. Isso é paz. Muito obrigado. Presidente, eu quero quebrar um pouco o protocolo. Pois sim, meu nome. E convidar a vereadora Tanise e o senhor para presentear com uma camisa do nosso Instituto, a pedido do Dr. Ives Gandra,
por essa tão importante iniciativa dos senhores vereadores, para que possamos efetivar o nosso Estado constitucional de direito.